Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? E vamos trazer, então, o técnico Carilli, mas antes o presidente Pedrinho conversou com a empresa. Na verdade, fez um pronunciamento reclamando da arbitragem, da rapidez, como o VAR definiu o lance envolvendo Bruno Henrique. Vamos lá. A questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento, é a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carilli vai falar, mas para deixar bem marcado que assim me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse ser definido tão rápido. Você acha que a preparação física do time hoje é um ponto fraco no Vasco? Boa noite. Não tem como ser, né? O que a gente correu nos últimos jogos aí, contra o Botafogo, o próprio jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo. Tivemos um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil, né? E hoje a parte física tá legal, o que a gente precisa melhor é a organização, a parte técnica. E já entrando nesse assunto, infelizmente saindo fora, temos 3 semanas para trabalhar, adaptar esses jogadores que estão chegando. Fazer jogos, treinos nesse período aí, para que a gente inicie depois no dia 29, né, que é a nossa estreia. O Campeonato Brasileiro a gente inicie melhor organizado e melhor tecnicamente. Fábio, boa noite. Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos. Tecnicamente, o Vasco está muito atrás do Flamengo. Isso aí, os números, o investimento, né, comprova. Mas eu queria falar de 2 aspectos com você. Primeiro, a questão física, mais uma vez, para você acabou de dizer que para você tá dentro do esperado. Mas o Flamengo já classificado, com o resultado na mão, no segundo tempo, atropelou o Vasco fisicamente, e o Vasco, não sei se foi desmotivação ou foi questão física, já que para você está tudo dentro dos conformes. E um outro ponto é a questão psicológica. Você mesmo falou numa coletiva que o Vasco, depois que toma um primeiro gol, acaba desmontando, né? O Vasco é o time da virada, né? Acabou tomando um gol e se perdendo totalmente no jogo. Eu queria que você falasse desses 2 pontos, e se pudesse também que você avaliasse o seu trabalho em relação ao que você acha que está dando certo no seu trabalho e o que você consegue trazer de evolução nesses jogos que você tem feito. Vamos lá, muita pergunta. Qual que é a primeira? Físico eu já falei. Não. Qual que é a primeira?
Então, qual que é a primeira? Físico. A gente está numa evolução, a gente teve uma semana com um jogo importante da Copa do Brasil, o Flamengo teve uma semana limpa. A primeira é essa. Então, a gente está num trabalho legal, evolução, jogadores chegando, se adaptando. A outra? A mental, sim, é algo que mais eu tenho trabalhado nesse período e eu tenho que continuar trabalhando bastante. Né? E a outra? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo, com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um, daquilo que eu penso futebol. Algumas coisas vão ser feitas dentro daquilo que eu acredito por esse processo, né? Mas agora nosso DM bem vazio, poucos jogadores, todos no campo aí para eu tomar as melhores decisões. Boa noite, Carille. Pedro Henrique Carvalho, ao vivo para a Band News FM. Vasco mais uma vez fica de fora de uma decisão do campeonato estadual, mas comparando o último jogo com esse, a gente conseguiu ver uma evolução no time, pelo menos na postura no primeiro tempo. O que você justifica para a queda de ataque, né, para a queda de volume ofensivo do Vasco do primeiro para o segundo tempo? E queria que você falasse também da situação do Coutinho e do Nuno Moreira. Coutinho sentiu algum desconforto, não consegui identificar ali do campo o que aconteceu, queria que você falasse se foi alguma coisa física ou não. E falasse também um pouco do Nuno Moreira, que no primeiro jogo dá uma assistência para o Ryan e no jogo de hoje estava bem posicionado, aproveita ali uma chance de ataque. O que você acha que ele pode agregar para o Vasco para a sequência da temporada? Obrigado. O Nuno é um meia com muita qualidade, pode jogar por dentro ou pode ser esse jogador de fora, mas não é um cara de drible, é um cara mais de combinação, de aproximação e de bom toque. É uma leitura tática muito boa. Falo uma vez com ele assim, ele já sabe o que tem que fazer e vai e faz, que isso é o mais importante. Então o Coutinho foi muscular, mas o que é ainda não consigo te dizer, muito recente, o jogo acabou agora, claro que vai ter que passar por uma avaliação, mas foi muscular. Tá? E o Nuno é isso, o Nuno é um jogador que vai ajudar demais, tanto por dentro como por fora. É isso, acho que já cobrei ali no final, que a parte de organização, a parte tática é da minha responsabilidade, mas a parte técnica é muito da responsabilidade deles. Né? Então a gente ainda está tendo alguns erros que não pode, erros simples. Né? Com a bola no nosso pé, uns erros que a gente não pode aceitar, e muito menos eles como atleta, vestindo essa camisa tão pesada, com tanta história, uns erros tão simples, que aí, é claro, com a qualidade do adversário, a bola fica mais com o adversário e você passa a correr errado. Carilli aqui. Boa noite, Yuri Duque, do BTB Esportes. O Pedrinho teve a oportunidade de falar sobre a arbitragem. Eu queria primeiro saber também o seu ver em relação a isso, se afetou realmente o desempenho do Vasco na partida de algum jeito. E também, ao término do jogo, alguns cânticos da torcida pedindo a sua saída. Nas redes sociais também está muito inflamado esse assunto. Eu queria entender o seu ver em relação a isso, como você interpreta essa fala do torcedor, até mesmo também para te dar um espaço, dar uma resposta para a torcida que tem criticado muito esse seu trabalho inicial. Obrigado. Qual que é a primeira pergunta? O Pedrinho já falou, eu não vi o lance, então a resposta é dele ali. Eu estou muito confiante, eu sei bem o que eu quero aqui e aonde a gente pode chegar. Então a gente já começa por aí. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela está machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso. Né? Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos. Os 3 times conquistando Libertadores, enfim, Copa do Brasil, Brasileiro. Então essa paciência que eles não estão tendo, e não é de hoje, o ano passado passou 4 técnicos. Então ela não é de hoje, ela não é de agora. Mas aqui dentro, assim, muito convicto daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso e o tanto que a gente pode melhorar. Carilli, boa noite. Marcelino Santana da Rádio Ativa, é um prazer falar com você mais uma vez. Qual a lição que você tira de hoje do jogo, que você faz o gol, toma a virada, coisas que não poderão acontecer na Sul-Americana e na Copa do Brasil? Qual é a lição que você tira desse time? Se vai ter mais reforços ou não, você está satisfeito com o elenco? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que você mandasse uma mensagem de força para o Luigi, que sofreu racismo essa semana, do jogador do Palmeiras, sub-20. Queria que você mandasse através de você, que você é uma pessoa, um professor, né? Você é um técnico de futebol, e nós aqui ficamos sensibilizados com essa atitude. O Vasco que levanta a bandeira contra o racismo,
que é o escárnio da humanidade, na minha opinião, a pessoa ser racista, isso não existe mais no futebol. Eu queria que você mandasse uma mensagem pro Luigi e falasse também da postura do Vasco no primeiro tempo, fez o gol, em relação a falhas que não pode acontecer na Copa Sul-Americana, na Libertadores, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Obrigado, Carille. Começando com o Luigi aí, acho que não tem que falar isso, né, cara? Acho que quanto mais fala, dá mais força para... Muita gente já falou, não dá para aceitar, né? Não dá, acho que isso está acontecendo há tanto tempo já e falam de tomar algumas posições e não tomam, né? A gente só tem que lamentar. A única coisa que eu falo para ele é que ele não tem que chorar, não. Tá? Não tem que chorar, não. Levanta a cabeça e segue, né? Chorar muitas vezes mostra um sentimento de fraqueza. Fraco é quem fala, quem faz, né? Então, sendo bem curto em relação a isso, que ele tenha força e que encare de frente esses problemas aí, mostrando que ele é uma pessoa forte e que tem que seguir a vida, né? Não se abater com esses detalhes, porque não podemos nos diminuir com esse tipo de pessoa e com esses acontecimentos. A outra? Esses 2 meses de trabalho aqui foram fundamentais para entender. Esses jogadores que estão chegando praticamente não treinaram, entender o que é futebol brasileiro, entender o que é um clássico, né? Mas a gente teve que acelerar esse processo para colocar esses caras em campo. Fizemos e novamente, claro que depois a gente vai assistir, vai avaliar, vai pensar, vai olhar e chamar a atenção deles. Acho que mais uma vez, quando a gente toma um empate ali, começaram a entrar bolas por dentro que não estavam entrando até então, né? E a gente não pode. A gente tem que manter o tempo todo organizado e melhorar tecnicamente aí para que a gente fique mais com a bola no jogo. Professor Carille, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Essa questão da irregularidade do Vasco, a gente tem visto você falando nas coletivas de um primeiro tempo bom e um segundo tempo que não consegue desenvolver, ficar organizado, mesmo as substituições não surtem efeito. Agora, com esse período até o Brasileiro, a gente fica perguntando também da parte técnica, da parte da comissão que você representa, quais são os antídotos, quais são os remédios para tratar nesse dia a dia, nos treinamentos, para que o time não se perca tanto, tenha tanta diferença de não conseguir jogar 90 minutos de uma forma integral, organizada. Obrigado. Não tem muito o que falar, não. E sim, nós vamos trabalhar muito, cara. Mas muito. Muito. Conversamos agora já ali para decidir os dias, os 2 jogos treinos que eu quero fazer, né, buscando adversários qualificados. Não adianta a gente pegar adversários também que não vai trazer dificuldade para nós. Mas a gente vai trabalhar demais, cara. Achar uma forma ideal, as suas variações e levar para campo e trabalhar muito, cara. Muito, até mesmo para que eu possa cobrar mais desses jogadores, né, deixar as coisas mais definidas, para que eu possa cobrar desses jogadores o melhor desempenho. Carille, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Carille, o que me chamou mais atenção hoje foi o Vasco entregou muitas bolas para o Flamengo. Você atribui isso a questões físicas ou psicológicas? E uma outra perguntinha curta a respeito do Lloyd. Você pensa em colocar o Lloyd pelo lado direito? Porque alguns jogos que eu vi dele na Turquia, ele joga muito mais pelo lado direito. Você poderia falar sobre essa situação do Lloyd, por gentileza? Obrigado, boa noite. Não, a parte técnica eu não consigo colocar na parte física. Então é a parte de passe, essas coisas. É a parte técnica e o mental ali, o psicólogo. Claro que você tem que pensar rápido. Futebol não dá para pensar muito. As decisões elas têm que ser melhores. A execução ela tem que ser melhor. Tá? Então não coloco na parte física isso. Assim, na Turquia, a primeira parte ele fez pelo lado direito, a parte final agora ele fez pelo lado esquerdo. E é o lado esquerdo que ele se sente melhor. Tá? Claro que a gente viu ele jogando pelos 2 lados, né? Ele joga pela direita também, mas ele prefere jogar pelo lado esquerdo. Mas é bom que tem um jogador que é rápido, que tem 1 contra 1, que pode jogar dos 2 lados, que pode me trazer mais alternativas aí durante o jogo, ou iniciando e mudando durante o jogo de lado. É importante isso, não ser preso só a uma posição, mas ele prefere a esquerda.
Carille, boa noite. Gabriel Andres, da Super Rádio Tupi. Queria te perguntar em relação ao Paulinho, que é um jogador que voltou de suspensão em relação ao primeiro jogo, já tinha jogado contra o Nova Iguaçu, mas jogou hoje também. Senti ele sendo um jogador muito importante, especialmente nessa marcação alta de saída de bola no primeiro tempo, e depois me parece que ele cansou e acabou sendo substituído. Queria que você pudesse falar um pouco sobre a importância de contar com esse jogador dentro da tua proposta de jogo, não só contra o Flamengo, mas em outras circunstâncias, e até em cima disso, se já para o Campeonato Brasileiro, esse setor, enfim, em relação a volante, poderia vir a passar por alguma reformulação. É algo planejado no sentido de alguma nova chegada, pelo menos para a peça de reposição? Obrigado. A respeito de reforços, ainda a gente não conversou sobre isso, mas eu estou muito satisfeito. Eu acredito que com um bom trabalho meu, entendimento dos jogadores, o resultado pode ser bem melhor. Paulinho começa o ano como titular. Paulinho está numa retomada ainda de uma lesão de cruzado, né? Não vou lembrar agora em qual rodada ele sentiu um desconforto, acho que ficou 2 jogos sem ser relacionado, está nesse processo ainda. E quando ele esteve em condições, já decidi colocar ele no jogo contra o Nova Iguaçu, né? E hoje outra vez ele sentiu, bateu o cansaço ali e ficou muito claro nas ações dele dentro do campo. Mas é isso, é um jogador importante, um jogador que a gente costuma falar de fibra rápida, que diminui, que encurta, e que precisa melhorar e que vai melhorar por conta desse processo ainda da volta da lesão. Boa noite, Carille. Tudo bem? Um prazer falar contigo. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse do Payet. Se você pensa em utilizar mais o Payet no início dos jogos, ou se vai ficar assim, entrando no segundo tempo ou durante as partidas. Muito obrigado. Ainda não consegui enxergar ter Coutinho e Payet junto, né? O futebol tá muito intenso, mudança de direção o tempo todo, intensidade, e eu acho que a gente sem bola pode sofrer bastante, né? A não ser que eu use o Payet como um 9, que nenhum dos melhores momentos dele foi no Olympique de Marselha sendo um falso 9, né? Aí tudo bem, mas em meio de campo, outra posição junto com o Coutinho, nesse momento eu não consigo enxergar. Boa noite, Carille, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Foram 5 clássicos nesse estadual, 1 vitória, 4 derrotas, né? Como você mesmo falou, a torcida está machucada e está preocupada, né? Temos aí Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, vai estreitando, e o Brasileiro. Queria que você mandasse um recado para ela, para ver se muda esse clima pesado que está na torcida com relação à sua pessoa. Já respondi aqui, eu não sei se você estava aí, né? Não, que eu entendo isso, né, mas eu tenho muita convicção daquilo que a gente tem que fazer aqui juntamente com os demais profissionais. Que ela vem, que ela apoia, que a gente vai fazer de tudo para ter resultados, que é só o resultado que pode acalmar eles. Carille, boa noite. Gabriel Alves aqui da Sintonia Esportiva. Eu queria que você falasse sobre o Garré, né, recém-contratado argentino. Ele tem uma característica também de jogar pela ponta, mas também jogar por dentro, como articulador, basicamente onde o Coutinho joga. Queria saber como você pretende encaixar o Garré no seu time, se é pela ponta mesmo ou se é por dentro no lugar do Felipe Coutinho. Não, ele é um jogador de lado, tá? Ele tem mais 1 contra 1 do que o Nuno, tá? Ele gosta de jogar pela direita, pode jogar por dentro, mas a preferência dele é jogar pelo lado, receber bola e jogar. Ele junto com o Lloyd são os que estão mais sofrendo com temperatura e com essas coisas. Ele estava na Rússia, né? Então a gente sabe o quanto que é abafado aqui esse processo de uma semana que a gente não conseguiu treinar muito por conta dos 3 jogos. E essas 3 semanas vão ser fundamentais para Nuno, para Lloyd e para Garré, principalmente nessa questão de adaptação. Aqui, Carille, Luiz Assado Gé. Você falou do Nuno, elogiou bastante ele. Queria entender se a decisão da saída dele foi técnica ou se foi física, por isso que você falou do clima. E também o que você leva de positivo desse período do Campeonato Carioca, desses 2 clássicos também, para a sequência do seu trabalho. Obrigada. Sim, o Nuno sai por cansaço, né? Ele foi ali tomar água e ali a gente conversou e deu sinais. Teve muita coisa boa. Muitas coisas boas, né? Só o jogo mostra algumas coisas para dar para a gente treinar, para a gente trabalhar. Então esses clássicos aí, principalmente do Botafogo para cá, o Botafogo e os 2 do Flamengo agora da semifinal,
Mostramos uma atitude melhor, mas ela tem que ser mais regular, tem que ser mais o tempo todo. Mostramos coragem, e agora a questão de organização, como eu já disse, é minha responsabilidade, e a questão técnica é responsabilidade deles, para que eu possa cobrar bem e a gente melhorar jogo a jogo e nessas 3 competições que a gente tem pela frente. Primeiramente, a gente viu o presidente Pedrinho reclamando da arbitragem e depois as considerações técnicas da equipe do Vasco através do Fábio Carilli. Agora ele ganha prazo para treinar esse time, montar a equipe com força para o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai estrear no domingo contra o Santos, dia 30 de março, às 18h30, em São Januário. Hoje, no Maracanã, Flamengo 2-1, renda de R$ 3.779.935 para 51.379 torcedores pagantes, 55.096 torcedores presentes. Nuno fez 1-0 para o Vasco, Bruno Henrique empatou, chegando a 100 gols com a camisa do Flamengo, e Luiz Araújo fez o gol da vitória. E aí, qual a sua opinião? Tá certo o presidente? Tá certo o técnico? Comente aí, fique à vontade, dá o joinha e se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não, e você vai ajudar a gente demais a seguir fazendo vídeos por aqui. Me dá aquela força, um bom domingo para você, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.